Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 7 de setembro de 2023, estamos na 22ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz a Pedro: não tenhas medo. Lembrem que Pedro acaba negando Jesus quando é indagado, né? Se ele é discípulo, tu és um discípulo deste homem? Pedro diz: não conheço esse homem. Então, o medo é o grande inimigo de Pedro. Não só por isso, mas também vocês vão lembrar, quando ele estava caminhando sobre as águas, ele também afundou, justamente por causa do medo. Jesus diz: por que tem tanto medo? Ainda não tem fé? Né? Ou porque tiveste tanto medo? E assim, amados irmãos e irmãs, o medo é o nosso pior inimigo. E no caso aqui de Pedro, é o grande adversário que Pedro vai ter que aprender a vencê-lo. E assim, amados irmãos, o medo nos tira a autoconfiança e, principalmente, ele nos tira a fé, a confiança em Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, Simão Pedro precisará se tornar um discípulo de muita coragem e fé para conseguir ser um pescador de homens. Por isso, precisará superar todos os seus medos, viu, amados irmãos? Precisará superar todos os medos e também os seus defeitos. Compreendamos. Pedro é aquela pessoa que fala sem pensar. Lembrem que ele diz a Jesus: Senhor, que isso nunca te aconteça, né? Quando Jesus anunciou que iria morrer pelas mãos, né, dos sacerdotes. Então, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Então, Pedro já diz: Senhor, que isso nunca te aconteça. Então, Pedro era o quê? Ele era impulsivo e muitas vezes até arrogante. Lembre que foi ele que pegou a espada e quis cortar a orelha do servo do sacerdote. E assim, amados irmãos, Pedro é essa pessoa que fala sem pensar,
é impulsiva, é arrogante e também, né, ele é medroso. Lembrem que as pessoas mais violentas são aquelas mais medrosas. E assim é Pedro. Por isso, lembrando, ele tenta cortar a orelha do servo do sacerdote. Ou melhor, ele corta a orelha. E assim, amados irmãos e irmãs, nós também hoje precisamos nos deixar guiar pelas palavras de Jesus. Pois, como diz o Paulo Pedro, pois só ele tem palavra de vida eterna. Lembre que Jesus diz aos discípulos, e vocês também querem ir embora? E o que Jesus diz? E o que é que Pedro diz? Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Mas, amados irmãos, precisamos conhecer Jesus, porque sem conhecê-lo, sem depositar nele a nossa fé, a nossa confiança, continuaremos a negá-lo com nossas palavras e ações. Vejam, Pedro negou que não conhecia Jesus, ou seja, assim também nós, porque Pedro também precisava aprender a confiar mais em Jesus, precisava conhecer mais Jesus, assim como também cada um de nós. E principalmente, amados irmãos e irmãs, não conseguiremos amar Jesus de verdade, pois só existe medo onde não há amor. Então, a única opção, de podermos vencer tudo isso é amar de verdade. Lembrem o que foi que Jesus perguntou a Pedro. Pedro, tu me amas? E não perguntou só uma vez, perguntou 3 vezes. E Pedro teve que dizer. A primeira vez Pedro falou quase que sem pensar, porque lembra, ele era impossível. Então Pedro disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. E aí, quando Jesus perguntou 3 vezes, aí Pedro se desmontou, porque Pedro disse, Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Então, naquele momento, parece que dentro de Pedro estava se revirando, porque ele era impulsivo e falava sem pensar. Mas agora Jesus não quer mais saber de palavras que não têm, digamos assim, que não têm conteúdo. Apenas palavras. Jesus quer saber se ele o ama de verdade. Por isso ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja o pescador de homens, seja o pastor das minhas ovelhas. Lembrando, amados irmãos, aquilo que nós repetimos muitas vezes, conhecer para confiar, confiar para amar, porque só amo em quem confio e só confio em quem conheço. Ou seja, amados irmãos, nós temos que conhecer Deus para ter fé nele e temos que ter muita fé nele para poder também amá-lo. Porque vejam, Deus não está satisfeito somente com a nossa fé. Deus quer o nosso amor. E lembre, como é que diz Jesus? Aquele que me ama, eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.